A jornada do herói e como aplicá-la na sua vida. A vida é uma série de experiências que moldam quem somos, mas muitas vezes nos sentimos perdidos ou presos em padrões que parecem repetir-se incessantemente. É nesse contexto que a jornada do herói, estudada e estruturada por Joseph Campbell, surge como uma ferramenta essencial de autoconhecimento, permitindo que enxerguemos cada desafio como parte de um ciclo de crescimento pessoal. Esta jornada é composta por etapas simbólicas que representam processos psicológicos universais, atravessando o desconhecido, enfrentando medos e encontrando forças internas que antes não imaginávamos possuir. O primeiro passo desse processo é o chamado à aventura, que pode surgir de diversas formas: uma oportunidade inesperada, uma mudança de vida, uma inquietação interna ou a percepção de que a vida não está alinhada com nosso propósito. Reconhecer esse chamado é perceber que a estagnação não é inevitável e que a transformação é possível, desde que haja coragem para sair da zona de conforto. Muitas vezes, resistimos ao chamado por medo do desconhecido, por insegurança ou por padrões limitantes que herdamos ao longo da vida. Essa resistência, embora possa parecer um obstáculo, é, na verdade, uma oportunidade de aprendizado. Ao confrontarmos esses medos internos, começamos a identificar quais aspectos de nós mesmos precisam ser transformados. A travessia do primeiro limiar simboliza exatamente esse momento, o passo inicial em direção ao desconhecido, onde somos desafiados a enfrentar nossa própria vulnerabilidade. É nesse ponto que o crescimento verdadeiro começa, pois cada decisão consciente tomada diante do medo fortalece nossa autoconfiança e amplia nossa percepção sobre nossas capacidades e limites. Na jornada, o herói não está sozinho. Encontramos mentores, aliados e guias que nos oferecem orientações e conhecimentos que, de outra forma, não teríamos acesso. Esses mentores podem assumir diversas formas: professores, amigos, livros, experiências ou até a própria intuição. Cada interação é um espelho, refletindo aspectos de nós que precisam de atenção ou de desenvolvimento. Reconhecer essas fontes de aprendizado é essencial, pois nos ajuda a alinhar nossas ações externas com nosso crescimento interno. Essa relação entre aprendizado externo e autoconhecimento interno cria um espaço para a reflexão consciente, permitindo que cada decisão seja tomada com mais clareza e propósito. O herói também encontra obstáculos e desafios que testam sua força, paciência e resiliência. Esses testes são, muitas vezes, reflexos de conflitos internos, padrões de comportamento limitantes e crenças que nos impedem de avançar. Ao enfrentá-los, desenvolvemos habilidades essenciais para a vida: autocontrole, percepção emocional, empatia e criatividade para resolver problemas. É nesse confronto com nós mesmos que descobrimos nosso verdadeiro potencial, percebendo que os limites que acreditávamos existir eram, muitas vezes, construções da mente, criadas pelo medo ou pela dúvida. Cada dificuldade superada representa não apenas uma vitória externa, mas uma conquista interna, ampliando nossa capacidade de lidar com o desconhecido e fortalecendo a confiança em nós mesmos. À medida que avançamos na jornada, aprendemos a integrar experiências, erros e aprendizados. O processo de autotransformação não é linear, ele é cíclico, fluido e, por vezes, desafiador. Cada etapa, seja de conforto ou de conflito, contribui para nossa evolução. Compreender essa dinâmica nos permite enxergar a vida com outra perspectiva. Cada dificuldade deixa de ser um obstáculo intransponível e se torna uma oportunidade de crescimento. A consciência desse padrão permite agir de forma mais estratégica, assertiva e alinhada com a própria essência, transformando cada escolha em um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. É importante compreender que o chamado à aventura e os primeiros desafios não exigem soluções imediatas ou perfeição. O mais importante é a disposição para iniciar a jornada, reconhecendo que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele. Cada passo dado com consciência ativa processos internos de mudança, promovendo não apenas autoconhecimento, mas também expansão da percepção sobre o mundo e sobre nossas relações. Ao aceitar o início da aventura, o herói começa a perceber padrões, limitações e potencialidades, transformando a experiência cotidiana em uma oportunidade de evolução profunda, capaz de redefinir a própria narrativa de vida e criar bases sólidas para enfrentar desafios futuros. Ao prosseguir na jornada, o herói se depara com o desafio do comprometimento consigo mesmo. Esse momento é crucial, pois é quando percebemos que a transformação não ocorre de forma passiva. Ela exige ação consciente, disciplina e coragem para enfrentar a própria sombra.
A sombra, nesse contexto, representa os medos, traumas, limitações e padrões internos que muitas vezes nos impedem de avançar. Reconhecer a própria sombra é um ato de coragem, pois implica olhar para si sem julgamentos, compreendendo que cada bloqueio interno é uma oportunidade de crescimento. Esse processo de enfrentamento exige paciência e persistência, pois a mente humana tende a resistir a mudanças significativas, preferindo padrões conhecidos, mesmo que limitantes. Os testes ao longo da jornada são variados e refletem a complexidade da vida. Podem se apresentar como conflitos emocionais, desafios profissionais, crises existenciais ou relacionamentos que nos provocam a refletir sobre nossos valores. Cada teste não existe por acaso, ele é um reflexo do que precisamos aprender e integrar. Ao enfrentá-los com consciência, o herói desenvolve resiliência, autocontrole e clareza sobre suas prioridades. A vitória não está apenas em superar o obstáculo externo, mas em compreender a lição interna que ele carrega. É nesse ponto que a jornada do herói deixa de ser apenas simbólica e se torna prática, transformando a vida cotidiana em um espaço de aprendizado contínuo e evolução pessoal. O herói, ao longo do caminho, encontra aliados essenciais. Esses aliados representam não apenas pessoas físicas, mas também recursos internos, como a intuição, a criatividade e a capacidade de reflexão profunda. A interação com aliados fortalece a compreensão de que não estamos isolados. O crescimento pessoal é, muitas vezes, alimentado por conexões significativas e pela troca de experiências. A presença de aliados ajuda a ampliar a visão sobre situações complexas, oferecendo novas perspectivas e alternativas que poderiam passar despercebidas. Essa integração entre recursos internos e externos permite que o herói avance com mais segurança e equilíbrio, consolidando o aprendizado e preparando-se para desafios maiores. À medida que a jornada avança, chega o momento da crise, também chamado de provação máxima. É a etapa em que o herói enfrenta seu maior desafio, aquele que coloca em teste todos os aprendizados anteriores. Psicologicamente, essa fase corresponde ao confronto profundo com as próprias limitações, medos e inseguranças. É um ponto de ruptura, que exige que o indivíduo vá além do conforto, da previsibilidade e da zona de segurança mental e emocional. A crise, embora assustadora, é essencial, pois é justamente nela que ocorre a verdadeira transformação. Cada escolha feita nesse momento tem o poder de redefinir a narrativa da própria vida, consolidando a evolução pessoal e fortalecendo a confiança na própria capacidade de lidar com o desconhecido. Durante a provação, o herói descobre recursos internos que antes pareciam invisíveis ou inacessíveis. A coragem, a resiliência, a paciência e a capacidade de adaptação emergem com força, revelando o potencial latente que reside dentro de cada indivíduo. Esse despertar interno não acontece de forma automática. Ele é fruto da ação consciente, da reflexão e da disposição para enfrentar o desconhecido sem a garantia de sucesso imediato. Cada passo dado na provação é uma oportunidade de crescimento, e cada aprendizado internalizado se torna uma ferramenta que poderá ser aplicada em desafios futuros. A jornada do herói nos mostra que a evolução pessoal não é linear e que cada dificuldade possui um propósito. Ao entender que obstáculos são catalisadores de aprendizado, podemos transformar frustrações em oportunidades e dúvidas em clareza. O herói que atravessa a provação emerge diferente, mais consciente e conectado consigo mesmo. Ele aprende que o controle absoluto da vida é uma ilusão, e que o verdadeiro poder reside na capacidade de responder com consciência e sabedoria às circunstâncias externas. Esse despertar interno, resultado de experiências concretas e reflexões profundas, marca o início de um novo ciclo, no qual o herói se torna capaz de atuar no mundo de maneira mais autêntica, equilibrada e alinhada com sua essência. É importante compreender que cada etapa da jornada não é um fim em si mesma, mas um processo contínuo de integração e aprendizado. A travessia da provação máxima representa não apenas a superação de obstáculos externos, mas, sobretudo, a reconciliação com aspectos internos que antes eram desconhecidos ou negados. Esse processo permite que o herói desenvolva uma visão mais ampla da própria vida, compreendendo padrões, escolhas e consequências. Ao internalizar essas lições, cada indivíduo se aproxima de uma existência mais consciente, capaz de transformar experiências cotidianas em oportunidades de autoconhecimento e crescimento profundo. À medida que o herói avança, ele entra em uma fase de transformação real, na qual a percepção sobre si mesmo e o mundo ao redor se modifica profundamente.
Essa transformação não é apenas superficial ou circunstancial, ela ocorre no nível interno, envolvendo crenças, padrões emocionais, hábitos e a própria visão de propósito de vida. É o momento em que a consciência se expande, permitindo enxergar as experiências passadas sob uma nova perspectiva e compreender que cada dificuldade enfrentada foi um passo necessário para alcançar maior clareza e maturidade. A transformação se manifesta na capacidade de agir com mais autenticidade, alinhando escolhas com valores profundos e com a própria essência, sem se deixar guiar exclusivamente por medos ou expectativas externas. Durante essa fase, o herói também aprende a importância da integração. A jornada não consiste apenas em conquistar objetivos ou superar obstáculos isoladamente. Trata-se de incorporar os aprendizados de cada experiência, reconhecendo que o crescimento real depende da assimilação consciente de lições internas. Isso significa olhar para medos, frustrações e falhas com empatia, entendendo-os como elementos que, quando compreendidos, fortalecem a capacidade de decisão e aumentam a clareza mental. O herói percebe que a vida não é um conjunto de eventos aleatórios, mas um processo dinâmico no qual cada experiência contribui para a expansão da consciência e para o alinhamento com o próprio caminho. O encontro com o tesouro ou prêmio simbólico representa outro aspecto essencial dessa fase da jornada. Esse tesouro não é necessariamente algo material ou externo. Muitas vezes ele se manifesta como sabedoria, autoconfiança, paz interior ou capacidade de viver de forma mais plena e consciente. Psicologicamente, pode ser entendido como a integração de habilidades emocionais, cognitivas e espirituais que permitem ao indivíduo atuar no mundo com maior equilíbrio e assertividade. Reconhecer e valorizar esse tesouro interno é fundamental, pois ele se torna a base sobre a qual todas as próximas escolhas e desafios serão construídos. O herói aprende que a verdadeira recompensa da jornada está na transformação interna e na capacidade de agir com coerência, clareza e propósito. A fase de retorno é igualmente importante, pois envolve a aplicação prática do que foi aprendido. Não basta vivenciar a transformação internamente, é necessário trazer esses insights para o mundo cotidiano, impactando decisões, relacionamentos e projetos de vida. O retorno simboliza a capacidade de compartilhar aprendizado e de atuar de forma consciente em diversas áreas da existência, influenciando positivamente o ambiente ao redor. É nesse momento que o herói se torna, de fato, um agente de mudança, utilizando as habilidades desenvolvidas para criar resultados consistentes e para orientar outros que ainda estão iniciando suas jornadas. No entanto, o retorno também pode apresentar desafios. Muitos indivíduos enfrentam resistência ao tentar integrar a transformação na rotina diária, seja por pressões externas, expectativas sociais ou hábitos profundamente enraizados. É nesse ponto que a maturidade adquirida se torna crucial. O herói precisa equilibrar persistência e paciência, aplicando os aprendizados de forma gradual e consciente. Cada tentativa de aplicar a nova perspectiva exige atenção plena, reflexão e ajuste contínuo, reforçando que a evolução pessoal não é linear, mas um processo constante de adaptação e crescimento. Outro aspecto essencial dessa fase é o desenvolvimento da autorresponsabilidade. O herói compreende que, embora não controle todas as circunstâncias externas, possui total responsabilidade sobre suas reações, escolhas e atitudes. Essa compreensão promove um senso de liberdade interna, permitindo agir com integridade e coerência, mesmo diante de situações desafiadoras. Psicologicamente, essa autorresponsabilidade é um fator de empoderamento, pois desloca o foco do medo ou da frustração externa para a ação consciente, tornando cada decisão uma oportunidade de fortalecer a própria trajetória e consolidar o crescimento interno. Durante essa etapa, a integração entre aprendizado interno e ação externa se torna mais evidente. O herói percebe que cada experiência anterior, cada obstáculo superado e cada insight adquirido convergem para criar uma base sólida de autoconhecimento e resiliência. Essa integração permite enxergar padrões que antes passavam despercebidos, identificar oportunidades de crescimento e agir de forma mais alinhada com os próprios objetivos e valores. Assim, a vida cotidiana se transforma em um campo de prática consciente, onde cada desafio é encarado como oportunidade de aplicar habilidades recém-adquiridas e reforçar o alinhamento com a própria essência. O processo de transformação também envolve a ampliação da empatia e da compreensão do outro. Ao integrar as próprias experiências de superação e aprendizado, o herói desenvolve maior sensibilidade às jornadas alheias, reconhecendo que cada indivíduo enfrenta seus próprios desafios e possui seu próprio ritmo de crescimento.
Essa empatia não apenas fortalece relações interpessoais, mas também promove uma visão mais ampla do mundo, permitindo agir com consciência coletiva e responsabilidade social, equilibrando interesses pessoais e a percepção das necessidades do ambiente ao redor. Finalmente, nessa fase, o herói começa a perceber a vida como um contínuo processo de expansão. Cada desafio, cada reflexão e cada experiência se tornam parte de um ciclo de aprendizado contínuo. Não existe um ponto final fixo. A jornada é dinâmica e infinita, refletindo a própria natureza da consciência humana. Ao internalizar essa perspectiva, o herói desenvolve uma postura de curiosidade, abertura e disposição para aprender constantemente, compreendendo que a vida é uma série de oportunidades para crescimento, autoconhecimento e expressão da própria essência de forma cada vez mais plena e consciente. Ao avançar na jornada, o herói percebe que a verdadeira transformação não ocorre apenas de forma interna, mas também na maneira como ele se relaciona com o mundo ao seu redor. É nesse ponto que a consciência sobre ações, escolhas e impactos se torna essencial, permitindo que cada passo seja guiado por intenção clara e alinhamento com valores pessoais profundos. A jornada mostra que não se trata apenas de vencer desafios ou acumular experiências, mas de transformar essas experiências em aprendizados aplicáveis, capazes de gerar impacto positivo tanto na própria vida quanto na vida de outros. A percepção de que somos co-criadores de nossa realidade é fundamental, pois nos permite agir com responsabilidade e consciência diante de cada decisão, reconhecendo que cada escolha influencia diretamente nosso caminho de evolução. Neste estágio, o herói também compreende o valor do equilíbrio. Aprender a lidar com contradições, frustrações e desafios sem se deixar dominar por eles é um aspecto crucial do crescimento. O equilíbrio não significa a ausência de dificuldades, mas a capacidade de responder a elas com serenidade, inteligência emocional e clareza mental. Desenvolver essa habilidade requer prática constante de atenção plena, reflexão e autopercepção. É o equilíbrio que permite ao indivíduo tomar decisões mais alinhadas com sua essência, evitando que impulsos momentâneos ou emoções intensas interfiram no processo de autotransformação. Nesse sentido, cada experiência torna-se um exercício de consciência, cada desafio uma oportunidade de fortalecer o domínio sobre si mesmo e cada aprendizado uma ferramenta para a vida futura. Outro elemento fundamental nessa etapa é o despertar da responsabilidade ética e moral. O herói percebe que, à medida que evolui internamente, sua atuação externa deve refletir essa evolução. Isso significa agir com integridade, coerência e respeito tanto consigo mesmo quanto com os outros, reconhecendo que escolhas conscientes geram consequências significativas. Essa consciência ética não é imposta externamente, mas surge da integração entre autoconhecimento, reflexão e percepção de impacto. Ao desenvolver essa dimensão, o herói se torna um agente de transformação não apenas pessoal, mas também coletiva, capaz de inspirar e guiar outros em suas próprias jornadas de crescimento. O herói também passa a compreender a importância da adaptabilidade. A vida é dinâmica e imprevisível, e cada mudança ou obstáculo exige flexibilidade mental e emocional para encontrar soluções e manter o alinhamento com objetivos e valores internos. A adaptabilidade não é resignação, mas a capacidade de ajustar estratégias sem perder a direção ou comprometer a essência. Ao desenvolver essa habilidade, o herói aprende a lidar com incertezas, transformando desafios inesperados em oportunidades de aprendizado e crescimento. Essa percepção fortalece a confiança interna, permitindo que cada situação seja enfrentada com clareza, coragem e resiliência, reforçando a sensação de controle sobre a própria vida, mesmo diante do imprevisível. Durante essa fase da jornada, o herói também experimenta um profundo processo de autoaceitação. Compreender e integrar aspectos positivos e negativos de si mesmo é essencial para avançar com plenitude. A autoaceitação não significa conformismo ou passividade, mas o reconhecimento consciente de quem somos em todos os níveis, emocional, psicológico e espiritual. Esse reconhecimento promove maior clareza sobre desejos, limites e potencialidades, criando uma base sólida para decisões conscientes e autênticas. Ao aceitar suas próprias imperfeições e forças, o herói desenvolve um senso de autenticidade que se reflete em suas ações, tornando cada escolha uma expressão genuína de sua essência. A integração de aprendizados, experiências e desafios cria um novo nível de percepção sobre a vida. O herói começa a enxergar padrões que antes eram invisíveis, reconhece ciclos que se repetiam e compreende que cada evento, por mais simples ou complexo,
possui um propósito dentro de seu processo de crescimento. Essa percepção transforma a forma de lidar com situações cotidianas, tornando-as oportunidades de reflexão, aprendizado e aplicação prática do conhecimento adquirido. A vida deixa de ser percebida como uma série de acontecimentos aleatórios e passa a ser compreendida como um fluxo contínuo de experiências interligadas, onde cada escolha consciente contribui para o desenvolvimento integral do indivíduo. A quarta fase também enfatiza a importância do legado. O herói, ao consolidar aprendizados internos, começa a considerar como suas ações podem impactar outros e contribuir para um bem maior. O legado não é necessariamente material ou reconhecido socialmente. Trata-se de influência consciente, da capacidade de inspirar, orientar e contribuir para o crescimento de outros. Esse entendimento amplia a visão de propósito, mostrando que a jornada pessoal está intrinsecamente conectada com o coletivo. Ao assumir essa perspectiva, o herói compreende que seu crescimento não é isolado, mas parte de um processo maior de evolução, interligando seu desenvolvimento ao progresso e bem-estar de outros ao seu redor. Por fim, nesta etapa, o herói percebe que o aprendizado é contínuo. Não existe ponto final definitivo, mas ciclos sucessivos de desafios, reflexões e transformações. Cada experiência vivida fortalece a consciência, aprimora habilidades e amplia a percepção sobre si mesmo e o mundo. A vida, entendida sob essa perspectiva, torna-se um campo de prática consciente, onde cada ação, decisão e reflexão contribuem para o autoconhecimento, a maturidade emocional e a expansão da consciência. Com isso, o herói caminha com mais confiança, clareza e propósito, preparado para enfrentar os desafios finais da jornada e consolidar a transformação completa de sua existência. Ao alcançar a fase final da jornada, o herói entra na etapa de plena integração. É o momento em que todo o aprendizado, cada desafio superado e cada insight internalizado se tornam parte de sua essência, consolidando uma transformação profunda e duradoura. A integração permite que o herói veja a vida com novos olhos, compreendendo que cada obstáculo não foi apenas um teste, mas uma oportunidade de desenvolver habilidades internas, expandir a consciência e fortalecer a conexão consigo mesmo. É nesse ponto que a jornada deixa de ser apenas uma experiência simbólica e passa a ser vivida na prática, refletindo mudanças reais na maneira de pensar, sentir e agir. O retorno ao mundo cotidiano é, portanto, um momento de aplicação. O herói, agora transformado, não apenas vive de acordo com novos padrões internos, mas também começa a aplicar suas aprendizagens em decisões, relações e projetos concretos. É a demonstração de que a verdadeira evolução não acontece isoladamente. Ela se manifesta na capacidade de atuar com coerência, autenticidade e propósito, trazendo impacto positivo ao ambiente ao redor. Cada ação se torna uma expressão de autoconhecimento e alinhamento com a própria essência, mostrando que a evolução pessoal é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. Nessa etapa, o herói também desenvolve uma consciência mais profunda sobre ciclos de vida e aprendizado. Ele compreende que, embora tenha alcançado uma transformação significativa, a jornada nunca realmente termina. Novos desafios surgirão, novos chamados aparecerão, e cada experiência continuará a oferecer oportunidades de crescimento. A diferença agora é que ele possui ferramentas internas, resiliência, clareza, equilíbrio emocional e autoconhecimento, capazes de enfrentar qualquer situação com confiança e presença. Esse entendimento promove um senso de liberdade e poder interior, pois o herói percebe que a verdadeira força reside na capacidade de responder à vida com consciência e intenção, e não apenas reagir a ela. A fase final também envolve a capacidade de inspirar e guiar outros. O herói reconhece que seu caminho e suas transformações podem servir de referência para aqueles que ainda estão enfrentando desafios semelhantes. Essa percepção amplia o sentido de propósito, mostrando que a jornada individual se conecta a um bem maior. Ao compartilhar aprendizados, oferecer apoio e agir como exemplo de superação, o herói fortalece não apenas sua própria jornada, mas também contribui para a expansão da consciência coletiva, demonstrando que cada transformação pessoal é, em essência, um impulso para a evolução de todos ao redor. Outro aspecto central dessa etapa é a manutenção do alinhamento interno. O herói compreende que a verdadeira transformação exige atenção constante. Não se trata de alcançar um ponto fixo de perfeição, mas de permanecer consciente de si mesmo, de seus padrões, de suas escolhas e de seu propósito. Essa vigilância interna permite corrigir desvios,
reforçar hábitos positivos e aplicar consistentemente o aprendizado adquirido. A prática diária de autoconhecimento, reflexão e ação consciente se torna o sustentáculo da transformação, garantindo que a evolução não seja efêmera, mas duradoura e crescente. Além disso, o herói aprende a lidar com o inevitável ciclo de mudanças. A vida é dinâmica e imprevisível, e a capacidade de adaptação, combinada com a confiança interna, permite que cada desafio inesperado seja enfrentado como mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ao integrar essa perspectiva, o herói desenvolve resiliência emocional e mental, reconhecendo que a vida é uma série contínua de experiências interconectadas e que cada uma delas contribui para o fortalecimento da consciência e da maturidade pessoal. Finalmente, o herói percebe que a jornada é, antes de tudo, sobreviver de forma plena e consciente. Cada escolha, cada reflexão e cada ação tornam-se oportunidades de expressar autenticidade, sabedoria e propósito. A jornada do herói, quando aplicada à vida, revela que o verdadeiro tesouro não está apenas na conquista externa, mas na transformação interna, na capacidade de enfrentar medos, superar limitações e viver de acordo com a própria essência. Ao integrar essas lições, o herói não apenas transforma sua própria existência, mas inspira e potencializa a transformação de todos que entram em contato com sua luz, criando um ciclo contínuo de crescimento, aprendizado e expansão da consciência. Se esse conteúdo tocou sua mente e sua alma, inscreva-se agora no canal Alquimia Mental, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também busca expandir a consciência. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e mantém viva essa corrente de transformação.